Êxodo é uma palavra grega que significa saída, referindo-se à saída dos israelitas das terras do Egito. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco, que inclui os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Descreve como Moisés, um descendente dos israelitas que viviam no Egito, é escolhido por Deus para liderar seu povo para fora da escravidão e em direção à terra prometida. Moisés nasceu no Egito durante o período em que os hebreus eram escravizados. Devido ao temor de que os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos, sua mãe Joquebede o coloca em um cesto e solta no rio Nilo. A filha do faraó encontra o bebê e decide adotá-lo, chamando-o de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu como um príncipe egípcio, recebendo educação e treinamento na corte do faraó. Ele tinha acesso a privilégios e recursos que a maioria dos hebreus não possuía. No entanto, ele mantinha um senso de identidade e conexão com seu povo. Quando Moisés testemunha um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o agressor. Ao praticar o crime, Moisés foge do Egito para a terra de Midian, onde começa uma nova vida. Em Midian, Moisés encontra refúgio e se casa com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Ele se torna um pastor de ovelhas e vive uma vida tranquila por muitos anos. Naquela época, o Egito era governado por faraós, que eram considerados pelos egípcios governantes divinos com poder absoluto. O Êxodo descreve o faraó reinante como um governante autoritário e opressor, que escravizava os israelitas, colocando-os para trabalhar em projetos de construção e submetendo-os a condições difíceis. Deus ouve o clamor do seu povo, e Moisés é chamado por Deus para confrontar o faraó do Egito e pedir a libertação dos israelitas. Enquanto Moisés pastoreava o rebanho no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, Deus aparece a ele na forma de uma sarça ardente que não se consome. Deus chama Moisés pelo nome e o encarrega a retornar ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés inicialmente recusa o chamado de Deus, sentindo-se incapaz e inseguro. No entanto, Deus lhe dá sinais miraculosos, ao transformar sua vara em uma serpente, e depois cura sua mão leprosa, para fortalecer sua confiança. Deus instruiu Moisés a ir com seu irmão Arão, diante do faraó, e exigir a libertação do povo de Israel. No entanto, o faraó recusa a deixá-los partir, e aumenta a opressão sobre os hebreus. A dureza do faraó desencadeia uma série de pragas enviadas por Deus. Primeira praga. Deus instruiu Moisés a estender sua vara sobre as águas do rio Nilo, e elas se transformaram em sangue. Isso afetou não apenas o Nilo, mas também todas as águas do Egito, incluindo rios, riachos, poças e reservatórios. A água contaminada resultou na morte de peixes e tornou-se imprópria para beber. Segunda praga. O Egito foi invadido por uma grande quantidade de rãs. Elas se espalharam por todos os lugares, inundando casas, templos e até mesmo as camas das pessoas. O faraó pediu a Moisés para remover as rãs, e Deus concedeu esse pedido, mas o faraó voltou atrás em sua promessa de liberar os hebreus. Terceira praga. Deus fez com que piolhos infestassem todo o Egito, afetando homens, animais e até mesmo o solo. Os piolhos foi uma praga irritante e insuportável, causando desconforto e incômodo generalizados.
Quarta praga: o Egito foi tomado por uma grande quantidade de moscas. Essas pragas são descritas como enxames de insetos que invadiram casas e áreas externas, tornando a vida ainda mais insuportável. Quinta praga: todos os animais do gado egípcio, incluindo bois, ovelhas e cabras, sofreram uma doença grave e morreram. No entanto, o gado dos hebreus foi poupado. Sexta praga: Deus causou uma doença de pele dolorosa e inflamatória em pessoas e animais, causando úlceras e feridas. Sétima praga: uma tempestade de pedras de granizo atingiu o Egito, destruindo plantações, árvores e tudo o que estava ao ar livre. No entanto, a região de Gósen, onde os hebreus viviam, foi poupada. Oitava praga: enxames de gafanhotos invadiram o Egito, devorando todas as plantações e culturas que foram poupadas pela chuva de pedras. Essa praga trouxe fome e devastação para o país. Nona praga: o Egito foi coberto por uma escuridão total por 3 dias consecutivos. As pessoas não conseguiam ver nem mesmo a luz do sol ou a lua. No entanto, os hebreus tinham luz em suas habitações. Décima praga: esta foi a praga mais terrível e devastadora. Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o primogênito do cativo nas prisões, incluindo o gado. No entanto, os hebreus foram protegidos por meio da Páscoa, onde sacrificaram um cordeiro e marcaram suas portas com o sangue, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Essas pragas demonstraram o poder e o juízo divino sobre o faraó e o povo egípcio, revelando que Deus era o Deus supremo e libertador do povo de Israel. Elas também serviram como um lembrete de que a obediência a Deus era fundamental, e que ele era capaz de realizar milagres para libertar seu povo da opressão. Esse evento é lembrado e celebrado na festa da Páscoa judaica até os dias de hoje. Já no cristianismo, a Páscoa celebra a libertação espiritual através da ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso vou detalhar em um outro vídeo sobre o Novo Testamento. Após a 10ª praga, na qual todos os primogênitos do Egito foram mortos, o faraó finalmente permitiu que os hebreus partissem. No entanto, ele rapidamente mudou de ideia e decidiu persegui-los com seu exército, com o objetivo de trazê-los de volta à escravidão. Diante do exército egípcio se aproximando, os hebreus ficaram apavorados e clamaram a Deus por ajuda. Moisés, sob a direção divina, estendeu sua vara sobre o mar, e as águas se separaram, formando uma parede de água à esquerda e à direita. Isso permitiu que os hebreus atravessassem o leito do mar de forma segura, pisando em terra seca. Com as águas abertas, Moisés liderou o povo ao guiar e encorajar a travessia. Quando os hebreus estavam em segurança já no outro lado, as águas retornaram ao seu estado normal, afogando o exército egípcio, pondo fim à perseguição que o exército egípcio fazia ao povo hebreu. Após a libertação da escravidão no Egito, e de atravessar o Mar Vermelho, Deus levou o povo para o Monte Sinai, que também era chamado de Monte Horebe. Deus instruiu Moisés a purificar o povo e estabelecer limites ao redor do monte para garantir a santidade do local. O povo foi instruído a se consagrar e a se preparar espiritualmente para o encontro com Deus. No Monte Sinai, Deus se manifestou de maneira impressionante e aterrorizante. Houve trovões, relâmpagos, fumaça e o som de uma trombeta extremamente alto.
A montanha ficou envolta em fogo, e o povo todo tremeu diante da presença divina. Moisés havia subido ao Monte Sinai para receber a revelação de Deus e as tábuas da lei. Enquanto ele estava ausente por um longo período, o povo de Israel começou a sentir-se inseguro. Eles pediram para Arão fazer um Deus para eles. Sob a pressão do povo, Arão consentiu e pediu para levarem até ele seus adornos de ouro. Ele fundiu o ouro e moldou um bezerro, que era uma representação física de um ídolo, que o povo poderia ver e adorar. O povo de Israel adorou o bezerro de ouro, e atribuíram-lhe a glória e o poder que pertenciam a Deus. Eles se envolveram em festas e celebrações pagãs, oferecendo sacrifícios ao bezerro. Então, no topo do Monte Sinai, Deus revelou a Moisés a idolatria que o povo estava praticando e ameaçou destruir todos. Mas Moisés intercedeu em favor do povo e desceu do monte com as tábuas da lei. Ao ver a idolatria do povo, Moisés ficou irado, quebrou as tábuas da lei no sopé do monte e destruiu o bezerro de ouro. Em seguida, Moisés convocou os levitas para punir os culpados. Cerca de 3.000 pessoas foram mortas naquele dia como resultado do julgamento divino. Após o julgamento, Moisés intercedeu novamente pelo povo e pediu o perdão de Deus. Deus poupou o restante do povo de Israel e renovou sua aliança com eles. Moisés subiu novamente ao Monte Sinai para receber novas tábuas da lei. As tábuas da lei são uma base fundamental da ética e da moralidade, contendo instruções sobre o relacionamento com Deus e com o próximo. Os 10 mandamentos ensinam como adorar apenas a Deus, não fazer ídolos, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia de descanso, honrar os pais, não assassinar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Além dos 10 mandamentos, Deus também entregou a Moisés outras leis e instruções que abrangem diversas áreas da vida, incluindo leis civis, rituais religiosos, práticas de justiça social e regras de higiene. Essas leis compõem o restante do livro do Êxodo. Após entregar as leis, Deus estabeleceu uma aliança com os hebreus, tornando-os o seu povo escolhido. O povo comprometeu-se a obedecer às leis e a seguir a Deus, enquanto Deus prometeu abençoar e proteger o povo, conduzindo-os à terra prometida. A Arca da Aliança era uma caixa retangular feita de madeira de acácia revestida de ouro puro por dentro e por fora. Ela tinha cerca de 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. A tampa da arca era conhecida como propiciatório e era feita de ouro puro, com 2 querubins de ouro esculpidos em suas extremidades. A Arca da Aliança continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Ela representava a presença de Deus entre o povo de Israel e era um símbolo visível de sua aliança com eles. A presença de Deus sobre o propiciatório, entre os querubins, era conhecida como a Shekinah, que era uma manifestação da glória divina. Durante a jornada do povo de Israel no deserto, a arca era carregada pelos levitas. Aqueles que tocavam ou olhavam para a arca com desrespeito eram punidos com a morte. A presença da Arca da Aliança era um sinal para o povo de Israel de que Deus estava com eles. Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, incluindo o design, os materiais a serem usados e os objetos sagrados a serem colocados nele. Essas instruções foram fornecidas durante o tempo que Moisés passa no Monte Sinai enquanto recebia a lei. O povo de Israel foi convocado a oferecer contribuições voluntárias para a construção do tabernáculo. As pessoas traziam uma variedade de materiais preciosos, como ouro,
prata, tecidos finos, peles de animais, madeira e pedras preciosas. Essas ofertas foram suficientes para suprir todas as necessidades da construção. O tabernáculo consistia em 3 partes principais: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era uma área cercada, onde o povo se reunia. O lugar santo continha o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. O Santo dos Santos era o local mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança. A construção do tabernáculo também envolvia a seleção e consagração dos sacerdotes que serviriam nele. Arão e seus filhos foram escolhidos como sacerdotes e receberam instruções sobre seus deveres, rituais e vestimentas. Após muitos anos no deserto, o livro do Êxodo termina com a conclusão do tabernáculo, onde a glória de Deus enche o lugar, e uma nuvem cobre o tabernáculo durante o dia. À noite, a nuvem se transforma em fogo. O tabernáculo simbolizava a presença divina e a aliança entre Deus e o povo de Israel. E assim termina o livro do Êxodo na Bíblia. Nos encontraremos no próximo vídeo, o livro de Levítico. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal.